Olá a todos, hoje vou falar aqui no tópico prós e contras nas apostas desportivas. Portanto, meus caros, as apostas desportivas, como sabem, são uma forma legítima de entretenimento e, para muitos, uma fonte de renda suplementar. No entanto, é fundamental vocês compreenderem que esta atividade exige conhecimento, disciplina e também muita responsabilidade. Tal como qualquer forma de investimento ou jogo, existem vantagens e riscos a considerar. E então hoje estou aqui para vos falar nisso. Portanto, julgo que as vantagens das apostas esportivas, e vou pôr aqui alguns tópicos, comecem por ponto 1. Potencial de rentabilidade. Portanto, temos que ter uma estratégia bem definida, uma gestão rigorosa de banca e uma boa leitura de mercados. Assim é possível gerar lucros consistentes a longo prazo. Muitos apostadores profissionais conseguem extrair valor real das odds mal ajustadas pelas casas de apostas, através de apostas de valor, value bets. O segundo ponto tem a ver com o estímulo intelectual e análise estratégica. Porque apostar não é apenas tentar a sorte. Envolve estudo profundo de estatísticas, forma das equipas, lesões, contextos táticos e até fatores externos como o clima ou motivações específicas de cada jogo. Essa análise desenvolve o pensamento crítico e a tomada de decisões baseadas em dados, não em emoções. Ponto importante. Um terceiro ponto que eu gostava aqui de falar tem a ver com a flexibilidade e autonomia. Podes apostar onde e quando quiseres. Esta é uma grande vantagem, seja por prazer ou por atividade ou como uma atividade paralela. Não existe um horário fixo nem necessidade de deslocar, o que te permite conciliar com outras responsabilidades ou projetos pessoais. Portanto, aqui julgo que a flexibilidade e a autonomia para quem está no mundo das apostas é uma mais-valia, sem dúvida. Um quarto ponto tem a ver com a diversidade de mercados e modalidades. Hoje em dia, como sabem, as casas de apostas oferecem milhares de mercados diferentes em diversas modalidades. Futebol, ténis, basquetebol, o esportes, entre outros. Essa variedade permite ao apostador especializar-se em nichos específicos com menos concorrência e maior potencial de lucro. Quinto ponto, o acesso a bónus e promoções. Portanto, muitas casas, e eu refiro muito isso no trabalho, tanto no YouTube como no Telegram, muitas casas oferecem bónus de boas-vindas, apostas grátis e por vezes até promoções regulares, semanais, enfim. Isto, quando bem utilizados estes incentivos, podem de facto ajudar a aumentar a banca inicial e reduzir o risco. Agora vamos à parte que eu considero ser desvantagens e riscos das apostas esportivas, ok? Um primeiro risco é sempre o financeiro, permanente. Independentemente da experiência do apostador, o risco da perca está sempre presente. Da perda. Não existem apostas seguras, esqueçam isso. E até as melhores análises podem falhar por fatores imprevistos. Isto é crucial apostar apenas com dinheiro que estás disposto a perder. Isto é um tópico que eu bato sempre na mesma tecla. Nas apostas esportivas, seja em que patamar tu tiveres, aposta só o que tu podes perder. Depois há um ponto, segundo ponto, que pode ser em primeiro, isto não está por ordem não elaborei isto por ordem de prioridades. Há um potencial de vício. E toda a gente sabe disto. Porque as apostas podem ser emocionalmente viciantes, especialmente quando o apostador tenta recuperar as percas. Ok? Tentamos recuperar perdas, ainda perde-se mais dinheiro. Portanto, muito cuidado. É um indício de vício. Portanto, esse comportamento impulsivo é uma armadilha comum e pode levar a sérios problemas financeiros e pessoais. A gestão, então, emocional é muito importante quanto à gestão da banca. Não esquecer disso. Depois, um terceiro ponto, que eu acho também muito importante, é a ilusão dos ganhos fáceis, que é o que temos hoje em dia aí. Tanta gente que é tudo tão fácil, parece que é tudo tão fácil. Muita atenção a isso. Isso é uma ilusão.
É comum ver as pessoas entrarem nas apostas com a falsa ideia de lucro fácil e rápido. Enfim, essa abordagem leva a decisões precipitadas, à falta de estudo e, consequentemente, a perdas significativas. Portanto, apostar de forma profissional exige tempo, dedicação e uma mentalidade de longo prazo. Depois, um quarto ponto que eu acho também interessante aqui nos contras é a manipulação de mercados e limitações. Como sabem, algumas casas de apostas limitam ou encerram contas de apostadores vencedores de forma sistemática. Além disso, há sempre o risco de manipulação de resultados em ligas menos fiscalizadas, menos controladas, o que pode comprometer as apostas legítimas. Também, ou seja, por vezes fazemos ali toda a análise, todo o estudo, e depois já há uma jogada, há duas, há três que nos vão comprometer o nosso prognóstico. E quem anda nisto nas apostas esportivas sabe muito bem do que é que eu estou a falar. Gostava de terminar, antes da reflexão que eu irei fazer final, com o fator 5, que eu também acho que é um contra. Portanto, tem a ver com a pressão psicológica e stress. Perder apostas consecutivas, mesmo com boa análise, pode afetar de facto o nosso equilíbrio emocional. Aqui a ansiedade, frustração e impulsividade podem levar a más decisões, criando então um ciclo difícil de quebrar. Portanto, aqui é o jogo do mindset do apostador. Tem capacidade para, apesar de estar a fazer o seu trabalho sempre de análises corretas, seguir ali um fio condutor, seguir um esquema, já se colocou num nicho, por exemplo, nos golos, over golos, under golos, na vitória, empate ou dupla hipótese, nos handicaps, etc. Isto é um exemplo. Especializaste, mas agora os resultados estão a correr mal. Será que tens o controle emocional, o equilíbrio emocional para lidar com essa ansiedade, com essa frustração? É que isso pode gerar a tomar más decisões e pode então criar o tal ciclo difícil de quebrar. Aqui agora, como reflexão final, as apostas esportivas devem ser encaradas com a mesma seriedade com que se olha para qualquer forma de investimento. Que é utilizando o quê? Estratégia, preparação e controle. O verdadeiro diferencial entre um apostador casual e um apostador disciplinado está sempre na capacidade de gerir os riscos, manter a calma sob pressão e saber, principalmente, quando não apostar. Portanto, vantagens mencionei aqui 5. Basicamente é o potencial da rentabilidade, o estímulo intelectual e análise estratégica, a flexibilidade e autonomia, depois a diversidade de mercados e modalidades e, por último, acesso a bónus e promoções. Portanto, resumindo aqui, eu, nas vantagens das apostas esportivas, é seguir o meu método de trabalho, de preferência escolher um nicho, de preferência ter uma gestão de banca onde eu aponto todas as entradas, faça semanalmente uma análise do que está a correr bem e o que está a correr mal, tenho que saber o que está a correr bem, ótimo, manter, o que está a correr menos bem, como melhorar, e se querem levar isto realmente como uma vida séria, portanto como algo para terem um rendimento, estes pontos têm que ser tomados em conta. Senão só estão a perder dinheiro. Pronto, não há milagres aqui. Aproveitar os bónus. Muitas vezes as casas dão bónus. Já sabemos que tem um rollover, algumas. Outras até dão o mesmo valor de depósito até ao valor que depositas. Tentar aproveitar isso. Ok? E seguir
com uma metodologia, seguir com, portanto, as tais regras de gestão de banca, as tais regras de controle emocional. Isso vai-te fazer toda a diferença. Agora, isto dito, parece que não é fácil. E eu vou-vos dar uma novidade. E não é mesmo nada fácil. Não é nada fácil. Agora, seguindo estes padrões, tendo estes cuidados, pode ser e é algo a médio e longo prazo lucrativo. Agora, nunca podem abandonar o rigor e ter sempre em conta, então, novamente, e para fazer um resumo, as desvantagens, que é o risco financeiro, porque podem perder dinheiro. Qual é a solução? Colocar apenas o dinheiro que podem perder. Pronto. Se puderam perder, siga. É aprendizagem, aprendeu-se, vamos continuar. Muito cuidado com o potencial de vício. Ou seja, pode ser viciante, portanto, têm que ter sempre controle a este comportamento impulsivo. Epá, vocês veem que são viciados, só têm que se auto-excluir. Ir embora. Escolham outra coisa. Borrifem-se nas apostas. Se não sabem dividir as coisas, é isso que têm a fazer. Depois, novamente, muita atenção com os ganhos fáceis, que aí prometem, porque isso não existe. Ponto final. Parágrafo. Ter sempre em conta que há manipulações, por vezes, manipulações, ou por azar, que chamamos o por azar. Olha, houve um penalti hoje 92+1 e estava à espera daquele golo, entretanto o jogador rematou 20 vezes e agora há o penalti, vai ser o golo e afinal não foi, bateu na trave ou foi para a bancada. Epá, isso é normal, tem que saber lidar com isso. Ponto. Portanto, pressão psicológica e o stress é isto mesmo. Há de haver um tempo, e isso passou-se comigo, e pode vir a passar a qualquer momento. Felizmente agora não tem passado durante muito tempo, mas pode vir a passar e eu tenho isso sempre em mente. É que apesar de termos tudo isto em cima, todo o nosso método, também temos as casas de apostas e os mercados que estão sempre a evoluir. E nessa evolução, o que é que eles fazem? Diminuem a probabilidade dos nossos ganhos. É o trabalho deles. Eles estão lá para fazer dinheiro e nós também. É a guerra do gato e do rato. Portanto, quando perdermos, e apesar de já termos experiência, e apesar de estar tudo a correr bem há 15 dias, mas naqueles dias correu tudo muito a mal, e se calhar vocês ganharam confiança demais, apostaram muito mais do que costumam apostar, já não ligaram à gestão de banca, já não ligaram a nada, já são os maiores. Pronto, tramaram-se. Vocês simplesmente não souberam lidar com a vossa ansiedade e tiveram impulsividade. Pronto. Impulsividade o que é que vai fazer? E ansiedade? Um ciclo negativo. E, segundo os estudos, difícil depois de terminar, de quebrar ali. Está bem? Portanto, as apostas esportivas então devem ser encaradas com seriedade, como que se olha para qualquer forma de investimento. Qualquer forma de investimento tem que ser olhado com seriedade. Ninguém investe por investir. Tem que fazer um estudo, tem que analisar. E depois sim, com estratégia, preparação e o tal controlo, aí há a diferença. Portanto, volto a repetir a frase que disse no fim. O verdadeiro diferencial entre um apostador casual e um apostador disciplinado está na capacidade de vocês gerirem riscos, manterem a calma, sob pressão e saberem também quando não apostar. Ok? Espero que estes 5 tópicos vos ajudem no vosso dia-a-dia nas apostas desportivas. Daqui despeço-me com um grande abraço.